Pessoal, muito bem-vindos. Depois da gente entender como é que se calcula a média, como é que se calcula as medidas de risco, mais precisamente o desvio padrão, e depois da gente entender quais são as medidas de associação entre variáveis, chegou a hora da gente entender um pouquinho de probabilidade. O que é a probabilidade? É a chance de algum evento ocorrer. No mercado financeiro, nós estamos interessados em qual evento? Quando a gente faz investimentos, a gente está interessado em retorno, perfeito. A gente quer entender a probabilidade, a chance de um determinado retorno ocorrer. Para isso, a gente vai usar a famosa distribuição normal. A distribuição normal, como a gente vai ver, é uma distribuição de probabilidade. O que a distribuição normal nos fornece é qual a probabilidade de ocorrer um determinado evento. Qual a probabilidade do Ibovespa dar 8% positivo ou 8% negativo? É uma probabilidade alta ou baixa? E como é que eu construo o que a gente chama de intervalo de confiança? O que é um intervalo de confiança, Eduardo? Um intervalo no qual a maior parte dos retornos do Ibovespa, que a gente usou como exemplo, ou de um fundo de investimento estará. Tendo aquele intervalo de confiança, eu posso dizer para o cliente, por exemplo, olha, com 95% de confiança, com 95% de probabilidade, o retorno do fundo vai estar entre X e Y. Esse é o que a gente vai chamar de intervalo de confiança. Para entender, olha só, vamos usar os nossos slides. Que gráfico estranho, Eduardo. Olha só, esse gráfico aqui é o gráfico do retorno do Ibovespa. Eu peguei o retorno do Ibovespa como eu poderia ter pego o retorno de um fundo de investimento qualquer. Então o que a gente vai ver aqui para os retornos do Ibovespa servem para todos os outros retornos de fundos de investimentos, por exemplo, de modo geral. Olha só, eu peguei 2.000 observações de retornos do Ibovespa de 2010 até 2018, 2019, se não me engano, e vi qual foi a rentabilidade do Ibovespa em determinado dia. Olha só, aqui a gente tem o zero, né? Aqui a gente tem o nosso zero. Aqui rentabilidade positiva de 2, de 4, de 6, de 8%. Daí para baixo a gente tem a rentabilidade negativa aqui de menos 2, menos 4, menos 6, menos 8 e menos 10. Bacana. O que eu quero começar mostrando? Olha só, nós temos o seguinte, dado que eu tenho 2.000 observações, eu posso num primeiro momento falar o seguinte, putz grila, eu quero resumir esses dados. Eu quero descrever o comportamento do Ibovespa nestes 2.000 últimos dias úteis. Como é que eu faço? Ah, Eduardo, tu usa a estatística descritiva. Isso, eu uso a média. Lembra lá no vídeo sobre média? A gente tem diversos retornos mensais, aqui a gente tem retornos diários. Eu calculei tudo, lembra a média aritmética, eu somo tudo, somei todos os retornos do Ibovespa, dividi por quanto? Dividi por N e achei a média é zero. Isso aqui é esperado, tá? O resultado zero da rentabilidade média aritmética do Ibovespa é esperado. Eduardo, quer dizer que o Ibovespa não subiu? Não, essa é a média aritmética e não a geométrica que a gente nem estuda aqui. E também calculei o desvio padrão, olha só. Calculei o desvio padrão e o desvio padrão deu 1,47%. Ou seja, o desvio do retorno do Ibovespa com relação à média é de 1,47%. Esse é o desvio, e lembra que o desvio é a variabilidade tanto para cima quanto para baixo. Tendo isso em mente, tendo que a média é zero, que em média esses retornos são zero, e sabendo que o desvio é de 1,47%, a gente sabe que a maior parte dos dados, e quais são os dados? Os retornos diários do Ibovespa. A maior parte dos dados está ali, ó, no entorno da média, é ou não é? Qual é a amplitude, qual é o grau de dispersão? O grau de dispersão médio é de 1,47%. Olhando para esse gráfico, a gente vê o seguinte, ó, eu vou traçar uma reta aqui no mais 2 e no menos 2. Veja
que nestas 2.000 observações que a gente tem, nesta amostra de 2.000 observações, grande parte, a maior parte, sem dúvida nenhuma, dos dados está compreendida entre -2% e 2%. Se a gente restringir um pouquinho mais, a maior parte vai estar entre -1,47 e mais 1,47. Como assim, Eduardo? Isso, menos um desvio padrão e mais um desvio padrão. Lembra que eu falei que a gente ia falar de probabilidade? Então aqui a gente começa a entender o seguinte, opa, a probabilidade dos retornos estarem um desvio padrão à esquerda e um desvio padrão à direita da média é muito grande. A gente vai ver o seguinte, olha só, outra propriedade. A gente consegue ver também, traçando aqui outra reta, vamos usar outra cor, usar o vermelho aqui, ó. Outra reta no zero, que é a média, a gente consegue ver que metade dos dados, olha só, metade dos dados estão acima do zero, que é a média, e metade dos dados abaixo do zero, que é a média. Como assim, Eduardo? Eu tenho 50% de probabilidade aqui, mas Spira, olha para mim. Vendo esses dados aqui, eu consigo ver o seguinte, eu tenho 50% de probabilidade do retorno do Ibovespa ou o retorno de qualquer outro fundo ser igual ou maior do que a média. Olha só, 50% do Ibovespa ser igual ou maior do que a média. Ou seja, ser igual ou maior do que zero, nesse nosso exemplo, que a média é zero. E eu tenho 50% de probabilidade do Ibovespa ser igual ou menor a zero. Por isso que a gente brinca ali que bolsa é aleatório. Tem 50% de chance de subir e 50% de chance de cair num dia normal. Tá ou não tá? Claro, isso olhando ao longo do tempo, numa série de tempo bastante grande. Então esse métrico, Eduardo, sim, é o que a gente chama de simetria. O que é simetria? Quando um lado é igual ao outro. Por exemplo, o rosto é mais ou menos simétrico da maioria das pessoas. Não é exatamente simétrico, mas pensa, o teu lado esquerdo é igual ao teu lado direito. Da mesma maneira, aqui na probabilidade, a gente consegue ver que a probabilidade do evento, nesse caso dos retornos, ser igual ou maior do que a média é 50%. E como há simetria, eu tenho a probabilidade do retorno ser igual ou menor do que a média de 50%. Tá, Eduardo, bacana, eu entendi. Eu entendi que tem essa simetria. 50% de ser igual ou maior do que a média e 50% de ser igual ou menor do que a média. Eu também consigo ver, como tu destacou, que a maior parte dos dados, a maior parte das observações estão compreendidas entre menos um desvio padrão, média menos um desvio padrão e média mais um desvio padrão. Isso. É aí que a gente começa a construir o que a gente chama de distribuição normal. A distribuição normal pega essa distribuição dos retornos e a distribuição, por exemplo, das alturas, dos pesos das pessoas e vê como isso é distribuído e consegue observar o seguinte, putz grila, se eu calcular a média de altura, também há simetria. 50% das pessoas tem altura igual ou maior do que a média e 50% das pessoas têm altura igual ou menor do que a média. Isso vale para muitas coisas na natureza e para nós o que interessa é saber que vale para os retornos também. Então eu pego esta probabilidade e jogo aqui nessa curva. E a curva vai ter este formato aqui. Este formato de sino, também conhecida curva normal como curva de sino. Essa curva normal é uma distribuição de probabilidade. Ah, bacana, Eduardo. Então vamos dar uma atençãozinha para a curva. Olha só, isso aqui é a média. A média. Então,
tenho 50% de ser igual ou maior do que a média e 50% de ser igual ou menor do que a média. Ou seja, essa curva normal, ela é o que a gente chama de simétrica. Bacana, Eduardo, entendi. Olha o que a curva normal me diz também, com base nesses dados que a gente está olhando. A maior parte, a maior frequência, a maior probabilidade dos dados estão nesse intervalo aqui. No intervalo de média menos um desvio padrão e média mais um desvio padrão. No caso do Ibovespa, como a média é zero, a maior parte dos dados estão entre menos 1,47 e mais 1,47. A gente vai ver que 68% dos dados estão neste intervalo. Como assim? É uma propriedade da distribuição normal. A distribuição normal diz o seguinte: a probabilidade dos dados estarem entre menos um desvio padrão e mais um desvio padrão com relação à média, pega a média, anda um desvio padrão, menos um desvio padrão e anda mais um desvio padrão. Bacana, tu tem um intervalo. Nesse caso, como a média é zero, menos um desvio padrão, menos 1,47, mais um desvio padrão, mais 1,47. Então, o que a distribuição normal diz é: esse intervalo de menos 1,47 mais 1,47 tem 68% dos dados. Tem 68% das observações. Então eu posso afirmar, com base nessa distribuição normal, que 68% das vezes o Ibovespa ficou entre 1,47 negativo e mais 1,47 positivo. É claro, à medida do tempo que eu vou aumentando o desvio, que eu vou aumentando o intervalo, ao invés de usar um desvio, eu uso dois desvios. Olha só, se eu uso dois desvios, é claro que a probabilidade de ocorrência do evento aumenta, ou não é? Se eu pego dois desvios, 2 vezes 1,47 dá 2,94. Então, se eu pego menos dois desvios, dá menos 2,94 e mais 2,94. Então, antes eu tinha um intervalo de um desvio padrão. Agora, se eu pego dois desvios padrões, é claro que eu aumento o intervalo. Se eu aumento o intervalo aqui para 2,94, veja que quase todos os dados estão dispostos ali. A gente vai ver que quando eu pego um intervalo de menos 2 desvios padrões e mais 2 desvios padrão, eu vou ter 95% das observações. Então, em 95% das vezes, o Ibovespa vai dar entre 2,94 negativo e mais 2,94 positivo. Tá, Eduardo, não tem a probabilidade de dar menos de 2,94 e mais do que 2,94? Tem, mas a probabilidade é muito baixa. Olha só, tem os gatos pingados aqui em cima. Tem os gatinhos pingados aqui em cima. Mas eu posso usar também 3 desvios padrões. Se eu uso 3 desvios padrões, daí eu tenho 4,41 negativo e 4,41 positivo. Então veja, eu vou aumentando o intervalo e, claro, a partir do momento que eu vou aumentando o intervalo ali, que eu saio de zero, ando um desvio, eu já pego 68% das observações do Ibovespa. Ando 2 desvios, eu pego 95%. Se eu andar 3, se tu andar 3, tu pega 99% das observações. Ou seja, em 99% das vezes o Ibovespa está entre 4,41 e 4,41 negativo. Olha como se verifica de fato. Ó. Vamos usar até um marca-texto aqui para demarcar isso. Olha como sobra muito poucas observações abaixo do 4,41 negativo e acima do 4,41 positivo. Elas ficam aqui, ó. Elas ficariam aqui, ó, na rabeira da curva. E veja que a curva, ela é bastante ampla no topo do sino e ela vai se
se estreitando até chegar na base e ficar bem estreitinha. Por quê? Porque a base pega os extremos. E os extremos, eles são muito ou poucos prováveis. Os extremos são pouquíssimo prováveis. Por isso que fica aqui, ó, tem aquele 1%, aquela probabilidade mínima da bolsa dar mais do que 5% num dia e dar menos do que 5% arredondado num dia. Esta é a propriedade da nossa distribuição normal. Esta é a propriedade da nossa distribuição normal. E claro, a distribuição normal, ela nos fornecendo esta propriedade que média mais um desvio tem 68%, menos um desvio, e média mais um desvio tem 68% de probabilidade, média mais ou menos 2 desvios tem 95% de probabilidade, e média mais ou menos 3 desvios tem, olha só, 99% de probabilidade. Aqui é o nosso desvio padrão. O que pode aparecer lá na prova? Para te construir o que a gente chama de intervalo de confiança. Como assim, Eduardo? Se tu sabe que intervalo de confiança, um intervalo de confiança. Se tu sabe que há essa propriedade da distribuição normal, se eu somar um desvio padrão à média e eu subtrair um desvio padrão da média, neste intervalo, como mostra a nossa figura, eu vou ter o quê? Eu vou ter 68% das observações. Então, usando o exemplo do Ibovespa, sabendo que a média é 0 e que o desvio padrão é 1,47%, eu posso construir o primeiro intervalo com 68% de confiança. Lembra, eu pego a média, que é 0, e subtraio, ó, o limite inferior. É média menos um desvio padrão. Nesse caso vai ser 0 menos 1,47. Então, o limite inferior vai ser menos 1,47. E o limite superior? O limite superior vai ser média mais um desvio padrão. Então, vai ser 0 mais 1,47. É isso que tu vai ter que fazer lá na prova. Logo, o limite superior é 1,47. 1,47. Aqui a gente tem o nosso intervalo a 68% de confiança. Ou seja, eu posso afirmar, respire e olha para mim, que com 68% de confiança, o retorno do Ibovespa estará compreendido entre menos 1,47% mais 1,47%. Tem duas maneiras de eu afirmar isso. Primeira maneira, 68% dos dados, 68% das observações estarão compreendidas no intervalo de 1,47 negativo e 1,47 positivo. Essa é a primeira maneira de entender. Segunda maneira de entender, há 68% de chance do retorno do Ibovespa num determinado dia estar entre 1,47 negativo e 1,47 positivo. Sim ou não? Uma é olhando para o passado. Uma olhando para o passado e falar o seguinte, ó, 68% dos dados passados do Ibovespa vão estar entre 1,47 negativo e 1,47 positivo. A outra é uma maneira de fazer inferência. A rentabilidade do Ibovespa tem 68% de chance, 68% de confiança de estar nesse intervalo de menos 1,47 mais 1,47. Tá, Eduardo, se eu quiser aumentar a confiança, se eu quiser aumentar para 95, bom, se tu quiser aumentar para 95, ter mais confiança, tu vai ter que aumentar o intervalo. Ao invés de usar um desvio padrão, tu vai usar 2. Mas olha só, prova, fica atento. Se tu usar 2 desvios padrão, vai dar uma
probabilidade, um índice de confiança de 95,4%. Se tu quiser um nível de confiança, um intervalo de confiança com 95%, tu vai ter que usar um pouquinho menos do que 2 desvios padrão. Tu vai usar 1,96 desvio padrão. Isso! O intervalo de 95% é 1,96 desvio padrão. Então, eu vou pegar a média, ó, limite inferior, vai ser média menos o quê? 1,96 desvio padrão. E limite superior vai ser média mais 1,96 desvio padrão. Aí eu vou montar o nosso intervalo de confiança com 95%. Usando os dados do Ibovespa, como média zero, 1,96 vezes 1,47 vai dar 2,88. Então eu tenho 2,88 negativo, bacana, e eu tenho, olha só, e eu tenho 2,88 positivo. Vê que o intervalo aumentou de menos 1,47 até mais 1,47 para menos 2,88 até mais 2,88. Claro, como eu aumentei o intervalo, eu tenho uma confiança maior. Esse intervalo de menos 2,88 e mais 2,88 tem 95% das observações. Lembra, tem duas maneiras de eu entender isso. Uma é 95% das observações do Ibovespa estão contidas neste intervalo. Esse intervalo contém 95% das observações. Ah, Eduardo, o Ibovespa não pode ser menos do que menos 2,88 ou mais do que mais 2,88? Pode, mas a probabilidade é alta ou baixa? A probabilidade é baixíssima. A probabilidade é de quanto? Bom, se esse intervalo tem 95%, a probabilidade de ser diferente desse intervalo, de estar fora desse intervalo, tanto fora menor quanto fora maior, é de apenas 5%. E o Ibovespa amanhã quanto vai dar? Bom, eu não sei em quanto vai dar, mas eu consigo afirmar com base nesse intervalo de confiança que, dada a média e dado o desvio padrão, há 95% de probabilidade. Eu consigo afirmar com 95% de confiança que o Ibovespa vai estar entre 2,88 negativo e 2,88 positivo. Existe a probabilidade de ser menor ou maior? Sim, mas é uma probabilidade muito pequena. Quer diminuir ainda mais esta probabilidade de acontecer algo diferente do esperado? É só aumentar o intervalo. Se tu quer 99%, quase 100%, lá 99,7%, vai usar 3 desvios padrões. Então, na prova, respira e olha para mim, a questãozinha vai ser assim. Ele vai te dar a média, vai falar um fundo de investimento com média de retorno de 2% e desvio padrão de 5%. Com base nisso, o intervalo com 95% de confiança será de quanto? Ah, daí tu vai calcular o limite inferior, média menos 1,96 vezes 5, e o limite superior, média mais 1,96 vezes 5, que é o desvio padrão. Aí você conseguiu calcular o nosso intervalo de confiança. Lembra, um desvio vai nos dar aproximadamente 68%. 1,96 desvio vai me dar 95% de confiança. E 3 desvios, vai pegar quase tudo, vai me dar 99,7% de confiança. Mas sempre vai existir aquela pequena probabilidade de acontecer um resultado extremo. Por exemplo, aqui a gente viu que teve um dia que deu menos 8 e alguma coisa, 8,5%. E teve um dia que deu mais 6,3%, 6,4%. São resultados extremos. E vê como é raro disso acontecer. É muito raro disso acontecer. Só que tem uma crítica. Só para a gente encerrar esse vídeo, tem uma crítica à distribuição normal. A crítica é o que a gente chama, ficou conhecido como o problema de caudas
longas. Este problema de caudas longas diz que a distribuição normal, ela subestima a probabilidade de ocorrer eventos extremos. Como assim, Eduardo? Nós vimos que pela distribuição normal, os extremos têm uma probabilidade muito baixa de ocorrer. A curva vai decaindo, até chegar nos extremos e ter uma probabilidade muito baixinha de ocorrência. Só que no mundo real, a gente vê que essa probabilidade de extremos, tanto positivos quanto negativos, não é tão pequena assim. Vídeo que está acontecendo esse ano, 2020, com a pandemia. Bolsa desmanchando. Vídeo que aconteceu em 2008, lá com a crise do subprime nos Estados Unidos. Então, a crítica que se faz é, a distribuição normal para condições normais de mercado, bacana, funciona. Agora, quando o bicho pega, ela não dá a devida probabilidade de ocorrência dos extremos. Ela subestima. Ou seja, ela dá uma probabilidade muito baixa para a ocorrência de eventos extremos, tanto positivos quanto negativos. Claro que os negativos investimentos nos doem mais, porque causam perdas, é ou não é? Por isso que lá nas medidas de risco, além de ver o VaR, que é o comportamento do mercado em condições normais de mercado, a perda máxima que eu posso ter em condições normais de mercado, eu vou ver também outra medida, que é o stress test. O stress test vai me dizer o seguinte, e se ocorrer essas caudas longas, aqui essas caudas grossas, como alguns chamam, esses eventos extremos, se ocorrer, o que vai acontecer com a minha carteira, qual a minha perda máxima em momentos extremos, em momentos de estresse de mercado? Bacana? Só para a gente deixar claro que tem uma crítica a esta distribuição normal, que ela subestima a probabilidade de ocorrer eventos extremos. Certinho? Qualquer dúvida sobre o tema, por favor, entre em contato. Até o próximo vídeo.